Bom, pessoal, então nessa série de vídeos eu vou trazer aqui alguns conceitos sobre a biblioteca Pandas e dar uma introdução de como você pode trabalhar com essa biblioteca, certo? Bom, primeiramente, a biblioteca Pandas ela é uma biblioteca desenvolvida para trabalhar com dados, ou seja, você consegue fazer análise de dados em cima dessa biblioteca. Ela permite que você faça limpeza, faça uma exploração dos dados e também consegue também fazer uma manipulação nesse tipo de dados, certo? Dentro da biblioteca Pandas, vocês podem trabalhar com diversos tipos de dados, pode ser dados numéricos, dados categóricos, e a base fundamental para que vocês consigam trabalhar com essa biblioteca é as séries, certo? Então, Pandas ele tem como fundamento as séries Pandas. E aí, nessa videoaula, eu vou trazer aqui alguns conceitos e como vocês também podem utilizar essa biblioteca, utilizando então as séries Pandas para desenvolver uma primeira análise de vocês, certo? Bom, então, partindo para a prática, né, o Pandas ela é uma biblioteca que vocês têm que instalar no computador de vocês. Então, para instalar, vocês utilizam pip. Então, pip install e coloca aqui Pandas, certo? Eu vou dar um enter aqui, ele já vai estar instalado no meu computador. Depois disso, vocês podem utilizar aqui, no caso, eu estou utilizando o VS Code e dentro do VS Code eu estou utilizando uma extensão do Jupyter Notebook. A partir disso, vocês têm que agora importar essa biblioteca para vocês conseguirem utilizar ela no código de vocês. Para isso, vocês utilizam um import, aqui pandas, e aqui eu vou dar um apelido, né, que é um alias, que eu tenho que dar pro pandas, que eu tenho que dar não, no caso a gente pode utilizar ele normalmente assim. Se eu clicar aqui para executar, ou aqui nesse botãozinho, ele vai executar normalmente a célula de código. Mas uma conversão que tem é que a gente sempre chama o pandas de PD, que é uma abreviação. Isso vai simplificar na hora de você desenvolver os códigos, porque como vocês chamam várias vezes o Panda, quando vocês colocam um alias, que a gente chama aqui, é menor, fica mais fácil de digitar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma série Pandas. A série Pandas ela é a estrutura mais simples do Pandas. Ela é baseada em um array, né, unidimensional, e esse array vocês podem pensar ele como se fosse uma sequência de valores. A gente pode fazer um array pandas, né, uma série pandas, tanto de valores numéricos quanto de valores também categóricos, por exemplo, uma string de nomes. A gente pode fazer também aqui, certo? E uma das características do pandas também é que toda vez que você cria um array ou uma série pandas, ele cria um índice para essa série, certo? E também você pode definir qual é esse índice para a série Pandas que você desenvolveu. Vamos então para a prática aqui para ficar mais claro. Por exemplo, eu posso ter um array aqui, uma lista, e eu vou colocar nessa lista aqui valores crescentes. 1, 2, 3, 4, 5. Para que eu consiga fazer com que essa lista aqui se torne uma série Pandas, simplesmente eu vou chamar aqui lista PD, que é de uma lista Pandas, e eu vou chamar o pd.series. Ok? Você tem que ficar esperto que o S aqui é maiúsculo, porque essa daqui é uma classe do Pandas Series, certo? E aí, basicamente, simplesmente eu passo aqui a lista dentro dessa série. Eu vou copiar aqui logo abaixo. E não preciso utilizar o print quando a gente está utilizando aqui o Jupyter Notebook. Simplesmente copiando aqui embaixo, ele já vai mostrar logo abaixo esse valor. Dando Enter, vocês vão verificar aqui. A minha série Pandas foi criada. E essa série Pandas ela tem índices. E como em qualquer outra linguagem de programação, os índices de uma linguagem de programação ele sempre inicia com 0. Então, o número 1 que eu coloquei aqui, ele tem índice 0. O 2 tem índice 1. O 3 tem índice 2 e assim por diante, certo? Mas se eu quiser definir qual é o índice da minha série, ou eu quero colocar valores específicos, por exemplo, valores categóricos para os índices aqui da minha série, também eu posso utilizar uma outra técnica aqui. E o que eu deveria fazer?
no caso de eu querer definir os índices da minha série pandas, eu tenho que definir um dicionário. Então, dicionário, eu vou definir como é um dicionário sendo utilizado aqui, chaves, e dentro disso daqui eu passo a chave valor, chave valor, chave valor, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar como idade o nome da pessoa aqui, Marcos, e 2 pontos, e aqui eu passo a idade dele, 32 anos, vírgula, eu passo o nome Ana, coloco 2 pontos e passo aqui 21 anos. E assim por diante, eu posso colocar aqui Paulo, 2 pontos e 43 anos. Então, um dicionário no Python, ele funciona nesse formato. Então, eu defino a chave e o valor, o nome e a respectiva idade da pessoa. E aí, vírgula, e novamente eu faço a mesma coisa, o nome e a respectiva idade. Então, para cada um desse daqui, é um conjunto que define uma chave e um valor para o meu dicionário aqui. Bom, então a gente tem aqui que aqui é o nome e aqui é a idade da pessoa, certo? Então, esses nomes, quando eu passar para a série pandas, ao invés de ser números, os índices, vai ser os nomes, os índices, certo? Então, se eu chamar aqui dicionário PD, que é do pandas, eu posso chamar aqui o pd.séries, e aqui dentro eu posso passar aqui o meu dicionário. Quando eu chamar esse dicionário para ser printado aqui, o dicionário PD, que eu criei a partir do meu dicionário Python, a gente vai ver que os índices agora são os nomes, certo? E vocês podem perceber que, basicamente, utilizando um dicionário, a gente criou aqui logo outros índices, certo? Além disso, vocês podem explicitar os índices utilizando aqui esse index. E aí vocês têm que passar um array aqui. Só que esse array, ele tem que ser, ou um dicionário no caso, né? Eles têm que ser exatamente os valores que estão aqui definidos no dicionário de vocês. Se eu colocar nesse formato aqui, vocês vão observar que nada mudou, certo? Quando eu executar aqui, sempre eu utilizo o Ctrl Enter para executar a célula, mas também vocês podem executar aqui, ó, Enter, aqui nesse botãozinho. Então ele executou essa célula de código aqui do meu notebook, e vocês podem observar que aconteceu a mesma coisa. Mas vamos supor que, ao invés de vocês ter colocado o nome aqui em sequências diferentes, por exemplo, a Ana, que era o segundo, vocês colocaram no primeiro, e o Paulo, que era o primeiro, colocaram no segundo. Quando vocês executarem isso daqui, vocês vão observar agora que a Ana é a primeira, certo? E o Paulo é o segundo. Então vocês têm que ficar muito espertos em utilizar índices, caso vocês estejam utilizando aqui um dicionário do Python, certo? Tem que ter a mesma sequência aqui. Além disso, vocês também poderiam ter utilizado lá, aqui no... Eu vou até voltar aqui e abrir uma outra célula. Vocês podem utilizar esse mesmo código aqui, ó, mas definir também índices para eles. Então, índices diferentes. Então, eu poderia colocar aqui, ao invés de começar com 0 lá, eu poderia colocar para começar com 1 mesmo. Então, eu poderia pegar a própria lista ali e colocar ela aqui. Então, estou falando que eu quero que os índices dessa lista, ela tem que bater com a quantidade de valores daqui e aqui também. Só que eu quero que ele comece agora em 1 e não em 0. Se eu der Enter aqui, então vocês vão observar que os índices começaram em 1. Bom, então vocês percebem que aqui agora, depois de ter feito eu vou executar essa célula bem aqui, e aí eu vou tentar acessar agora alguns valores dessa série pandas. Então, quando eu criei essa série aqui, eu tenho agora uma série pandas. Então, eu adicionei valores a ela. Então, eu posso tentar acessar valores dessa série pandas. E para isso, eu utilizo esses dois marcadores aqui. Então, aqui eu tenho que
colocar o valor do índice que eu quero acessar. Então, por exemplo, se eu quero acessar o primeiro valor dessa série pandas, eu tenho que o índice dele é 0. Então, se eu colocar 0 aqui e dar Enter, então eu estou acessando agora o índice 1. A mesma coisa se eu quiser acessar o último índice, que é o último valor, que é o 5, eu tenho que colocar o 4 aqui. Então, se eu colocar 4 aqui e dar Enter, então eu acessei o índice, o valor 5, que é o último, que corresponde ao índice 4. Ok? Então, para mim conseguir buscar da série pandas valores, eu utilizo nesse formato. Então, e se eu quiser buscar um intervalo? Então, por exemplo, eu quero do intervalo 1, do índice 1 até o intervalo 4. Então, se eu der o Enter aqui, ele vai buscar lá o do índice que eu fui buscar, né, que é o índice 1 até o índice 4 aqui. Só que esse 4 ele não vai entrar na minha conta, no valor que eu fui buscar. Então, toda vez que eu quero buscar um valor que inclui o 4, então eu deveria adicionar um valor 5 aqui, por exemplo, e dar Enter. Aí sim ele vai buscar o 4 também. Então ele vai incluir o 4. Quando a gente faz nesse formato, que é só o 4 aqui, ele não inclui o 4. Então eu tenho que colocar o 4 mais 1, para que eu consiga acessar até o último valor aqui no caso, né? Além disso, a gente pode utilizar outras formas de... se eu quero buscar até o último valor da minha série, então eu posso retirar esse número daqui. Então eu estou falando que eu quero que ele inicie do índice 1 e vá até o último índice, né? Até o final. Se eu der Enter aqui, vocês vão observar que ele tem também essa mesma padrão aqui, ok? Então é assim que a gente pode acessar índices aqui da minha série pandas, ok? Além disso, a gente pode fazer manipulações matemáticas utilizando uma série pandas. Então, por exemplo, eu tenho esses valores aqui e eu quero a média deles. Então, a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores, certo? Ou seja, eu pego e somo todos esses valores aqui e divido por 5, que é a quantidade deles. Para me fazer isso manualmente, eu teria que somar cada um. Então, eu poderia fazer, por exemplo, o índice 1 ou o índice 0, depois pegar aqui, somar com o índice 2, 1 e depois ir somando isso. Só que o Pandas ele já nos dá métodos que permitem a gente fazer esses cálculos. Por exemplo, então se eu quero a média, então eu vou só chamar um método min e aí ele vai me retornar a média, 3 aqui, ok? Se eu quiser somar todos os valores, então eu chamo aqui o método sum e ele vai somar tudo pra gente, 15. Então vocês podem observar que o Pandas ele é muito robusto e muito fácil de utilizar por isso, porque ele já encapsula vários métodos matemáticos que a gente só precisa utilizar. Por exemplo, eu quero contar a quantidade de elementos que tenha na minha série. Eu utilizo o método count e aí ele vai me contar que tem 5. Então, vocês podem perceber que ele o Pandas é uma biblioteca muito robusta para que vocês consigam fazer isso, certo? Bom, então a gente viu que a gente consegue acessar a partir do índice, né? No caso aqui a gente criou índices numéricos, mas também a gente pode acessar a nossa série a partir dos índices categóricos. Então, por exemplo, eu ainda consigo acessar por índice numérico. Então, por exemplo, se eu quero aqui o dicionário PD, que é a partir disso daqui eu quero o índice 0, eu vou acessar a idade do Marcos, que é 32 anos. Então, se eu der Enter aqui, a gente vai ter que é 32 anos, certo? A idade. Só que, além disso, eu posso acessar agora a partir do índice que eu defini ali na inicialização da nossa série. Então, eu posso chamar aqui como Marcos, ok? Se eu der Enter aqui, ele vai me retornar exatamente também o valor. A mesma coisa se eu colocar Ana aqui, ele vai me retornar aqui a idade da Ana, porque a chave, né, é realmente o valor que eu estou salvando aqui. Esses nomes aqui, eles são apenas os índices que definem correspondente a cada um das idades, ok? Então é assim também que a gente pode fazer esses cálculos aqui. E aí vocês podem perceber que
Aí, da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente pode somar os valores aqui, porque no caso aqui, a gente está somando as idades aqui, ok? De cada uma das pessoas aqui, ok? É a mesma coisa para a média e assim por diante. Bom, então é assim que a gente pode trabalhar com a série Pandas. Essa daqui foi só uma primeira introdução, só para vocês terem uma noção de como vocês podem definir uma série Pandas. E nas próximas videoaulas a gente vai trabalhar um pouco mais abrangente, levando as séries Pandas para um outro nível, que aí a gente pode desenvolver data frames. Os data frames nada mais são do que série Pandas que são estruturadas dentro de uma estrutura maior, né? Ela compõe várias série Pandas dentro de um mesmo data frame. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido como trabalhar aqui com série Pandas e que ajude vocês a utilizar essa ferramenta para fazer análise de dados em diversas áreas, ok? Então, até a próxima videoaula.